eu queria, eu gostaria, eu quero. São algumas expressões que as pessoas elas usam e usam muito, talvez até demais. E nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre isso. Você precisa ser o tipo de pessoa que fala menos eu queria, eu gostaria, e ser o tipo de pessoa que fala eu fiz. E ser o tipo de pessoa que fala quando eu fiz aquilo, isso aconteceu. Ah, aquele dia eu fiz tal coisa e isso aconteceu. Você precisa ser esse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que não fica falando, aí se eu tivesse feito, aí se eu tivesse falado. Eu não falei, eu não fiz, infelizmente. E não tem como voltar atrás. Mas tem como você resolver isso a partir de hoje. Tem como você resolver isso a partir de agora. E nesse vídeo aqui, eu vou te ajudar a gente resolver isso. Então, antes de qualquer coisa, se você está até aqui nesse vídeo, é porque esse vídeo é para você. Então, se inscreve aqui no canal, porque você vai gostar desse vídeo e dos próximos também. E deixa o seu like para você contribuir com o nosso canal. Vamos lá! Tá, Maxwell, mas como que eu posso me tornar esse cara, esse homem ou essa mulher? Como que eu posso me tornar o tipo de pessoa que faz e não que fala que poderia ou que gostaria de fazer? Primeira coisa que você precisa entender é de que você precisa ter o medo e o risco como o seu aliado, certo? O medo ele não é o seu inimigo e o risco ele também não é o seu inimigo. Eles são aliados seus. Porque o medo, ele na verdade, ele tá aqui, né, para poder te avisar de quando você está em uma situação de perigo. Só que o medo, ele é muito medroso. Então, até mesmo em situações que você não está em perigo, né, um perigo de verdade, ele acha que você está em perigo. E ele te faz acreditar que você está em perigo. Então, você precisa aprender a vencer o seu medo. Escute o seu medo, mas seja racional e saiba quando o seu medo ele está exagerando. E por que você está falando de medo, Maxwell? Porque normalmente, na maioria das vezes, o que trava a gente de fazer algo é justamente o medo. É o medo das consequências que aquilo pode ter, é o medo do que as pessoas vão pensar, é o medo do que aquela pessoa vai falar. Normalmente é sempre o medo que nos trava. Só que aqui eu trago algo interessante, né? Que eu sempre tenho isso na minha mente, que é o quê? Em um outro vídeo que eu fiz, sobre um menino de 2 anos que eu vi na rua, e que eu olhei para ele e falei e pensei, né? Pô, daqui 20 anos esse menino vai estar no auge da sua vida e eu vou estar no começo da minha velhice, né? E eu penso bastante sobre isso, porque o tempo é algo que não volta atrás. Eu sempre gosto de me imaginar lá na frente, né? Quando eu estiver velhinho, e eu me imagino lá na frente olhando para o passado, olhando cá para trás, olhando para onde eu estou agora e o caminho que eu estou trilhando para frente. Então eu faço isso, eu me imagino lá na frente velhinho e eu imagino eu velhinho olhando para o eu de agora, me aconselhando, falando coisas comigo, e isso tem me ajudado bastante, porque é como se eu estivesse conversando com o meu eu do futuro, acessando informações que eu só terei no meu eu do futuro. E se você não acredita nisso, enfim, não vou mudar sua opinião agora, mas lá na frente você vai entender que realmente isso é possível. Então, assim, isso eu faço justamente para poder conseguir levar uma vida e tomar decisões que lá na frente eu não vou olhar para trás e falar, eu me arrependo de não ter feito aquilo, sabe? Eu não quero tomar decisões que me façam
Na verdade, não quero não tomar decisões que me façam ter esse sentimento. Eu quero tomar decisões que eu olho e falo, pô, eu errei nisso, mas pelo menos eu fui lá e fiz. Pelo menos eu fui lá e tentei, pelo menos eu fui lá e falei, pelo menos eu fui lá e fiz. Tive atitude, coloquei em ação, entendeu? Não fui covarde comigo mesmo. E eu vou anotar isso aqui até depois. Fazer um vídeo só sobre esse tema. Não seja covarde consigo mesmo. Porque toda vez que você deixa de fazer algo que você quer, você está sendo covarde consigo mesmo. Você está sendo covarde com aquilo que tem dentro de você, o seu querer. Você está colocando o querer de outras pessoas acima do seu. Só que em muitos casos, nem isso você está colocando acima do seu querer. Muitas vezes você está colocando acima de você uma imaginação de que alguém não vai gostar ou de que alguém vai te criticar por algo que você quer fazer. Só que você não tem controle do que a pessoa pensa, você não sabe se ela vai pensar isso que você está pensando que ela vai pensar, você não sabe se ela vai te criticar da forma que você acha que ela vai te criticar e se realmente ela vai te criticar ou não. A sua mente inventa várias e várias coisas, que na maioria das vezes não são verdades. 90% daquilo que a nossa mente pensa, que tem de preocupação, realmente não acontece. Só 10% realmente do que a gente imagina chega a acontecer. Então, muito provavelmente isso aí é uma mentira inventada da sua cabeça. E a questão é, como que você vai conseguir vencer a sua mente para poder agir e tomar a decisão? Tem um método, digamos assim, que é o quê? Haja antes da sua mente entregar para você a quantidade de argumentos certas para que você desista de fazer. Então, o que acontece? Toda vez que você vai fazer algo, a sua mente ela vai falar com você. Ela vai falar coisas positivas ou coisas negativas. Lembra lá dos desenhos que a gente via, que tinha o diabinho e o anjinho? É como se fosse isso. A sua mente ela vai falar coisas positivas e coisas negativas. E esse é o ponto. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, que muito provavelmente é algo que você precisa fazer, a sua mente ela vai tentar te convencer a não fazer aquilo. Porque tem risco, porque alguém pode te criticar, enfim, são vários motivos. Então vai estar o diabinho aqui falando com você, querendo que você não faça isso. E aí que tá. Quanto mais você demora de fazer, maior a chance e a probabilidade do diabinho te convencer a não fazer aquilo. Então, a regra dos 3 segundos é de você fazer o mais rápido possível. Que é o quê? Se você tem medo de algo, antes de o medo ele ser gerado dentro de você, já está feito, certo? Por exemplo, você tem medo de altura e vai saltar de paraquedas. Como eu tenho medo de altura, eu sinto medo de altura, mas eu estou vencendo isso de maneira bem tranquila até depois do salto de paraquedas. Para mim está muito mais tranquilo isso aí. E eu gosto de altura, gosto de esportes radicais. Se alguém me chamar para pular de paraquedas agora, eu vou agora. Se me chamar para, sei lá, fazer qualquer esporte radical agora, eu vou agora, independente do que seja. Mas é claro, tem que ter a segurança, né? Mas eu amo isso, apesar do receio que eu sinto um pouco de altura, né? Mas é bem interessante isso. Você tem medo de altura, o que você faz? Vai saltar de paraquedas? Não pensa muito. Antes do medo te consumir, você já pulou, você já está no ar. Não tem como mais voltar para o avião. Se você já pulou, já está no ar, acabou. Entendeu? Não tem como mais o medo te convencer a ficar no avião. Não tem como. Você já saltou, já está no ar. E esse é o grande ponto desse vídeo. Quer ser o tipo de pessoa que fala, eu fiz, tá feito, eu tive atitude,
É isso que você precisa fazer. Pula antes do medo te consumir. Pula antes do diabinho te convencer. Pula antes da sua mente falar qualquer coisa com você. Simplesmente pula. Porque você já vai estar no ar. E aí não tem como mais voltar para o avião. Aí é daqui para baixo, tá certo? Esse foi o vídeo. Se você gostou, se fez sentido para você, de verdade, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Foi um prazer te ter aqui e até a próxima.